Muito boa tarde a todos. Bem-vindos à cerimónia oficial de assinatura do protocolo para a recuperação do balneário romano das Termas de São Pedro do Sul. Vamos começar então esta cerimónia e eu dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, Vítor Figueiredo. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Ministro da Cultura, Dr. João Soares, Excelentíssima Sra. Diretora Regional da Cultura Docente, Dra. Celeste Amaro, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Engenheiro Vítor Barros, Excelentíssimo Sr. Deputado da Assembleia da República, António Borges, Excelentíssimo Sr. Representante da CCDR, Dr. Joaquim Felício, Excelentíssimo Secretário Executivo, Dr. Nuno Martinho da CIME, Excelentíssimo Sr. Representante de Turismo do Centro, Dra. Adriana Rodrigues, Excelentíssimo Sr. Presidente do Inatel, que ainda não chegou, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta e membros da Assembleia Municipal aqui presentes, Excelentíssimos Senhores Representantes das instituições de Conselho, Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. É com enorme satisfação que vos anunciamos este, que é um dos grandes compromissos do Executivo Municipal, a assinatura pública de protocolo que vai permitir valorizar e reabilitar a área arqueológica do balneário romano nas Termas de São Pedro do Sul. Este Executivo Municipal mal se viu investido nas suas funções autárquicas, encetou uma enérgica aproximação às entidades públicas que gerem a vida cultural e patrimonial e conseguiu captar financiamento comunitário de cerca de 2 milhões de euros, de forma a concretizar o projeto de fazer da área arqueológica do balneário romano nas Termas de São Pedro do Sul um monumento vivo, respeitado e com a dignidade que se impõe. Refira-se, em bom rigor, que estamos a assinar o protocolo para a execução da obra com maior dimensão a nível de cultura em toda a região centro, contemplada no atual quadro comunitário de apoio. E é uma obra de veras merecida, porque o monumento que vamos requalificar é único em Portugal e encerra um incontestável valor histórico, arqueológico, cultural e patrimonial. Se não soubermos a nossa história e se não conhecermos o nosso património, ficamos sem identidade que nos distingue. Após a realização das obras e a reconstrução de algumas estruturas entretanto desaparecidas, o balneário romano será dotado de um museu com um centro interpretativo e com uma loja temática. Mas tudo a seu tempo. Por agora, é tempo de assinatura solene deste protocolo e tempo de exultação por tão notável momento. Em breve virá o tempo de darmos início às obras de reconstrução, abrindo a área arqueológica a visitas organizadas e documentadas, enquadrando este equipamento cultural no contexto da requalificação geral que pretendemos levar à estância termal. Termas e águas quentes existem muitas e por muitas localidades. Mas termas como as nossas, que podem aliar os recursos aquíferos a uma história de reis e rainhas e a um conjunto patrimonial arqueológico, são poucas e devem ser dinamizadas visando o seu estudo e preservação, de forma a transformar-se num polo científico, turístico e cultural. A nossa política cultural e patrimonial vai por esse caminho e pelo caminho da descentralização e da democratização. Lembramos que a requalificação do balneário romano é uma das diversas ações inseridas nas políticas municipais que, ao longo dos próximos anos, o Executivo Camarário pretende levar a cabo no âmbito do estudo, valorização e preservação dos espaços históricos e arqueológicos do território concelhio, possibilitando o desenvolvimento de programas e projetos de beneficiação patrimonial e de identidade cultural. Importa, assim, não só recuperar o balneário romano, mas igualmente alargar o âmbito da nossa ação e dar um impulso ao projeto da Rota dos Castros. Aproveitamos o ensejo e as excelentes relações com o Ministério da Cultura e com a Direção Regional da Cultura do Centro para pedir ao Sr. Ministro e à Sra. Diretora Regional que nos ajudem nesse objetivo, que nos dispensem os meios financeiros e técnicos para a investigação, estudo e preservação dos castros existentes no nosso concelho. Obrigado a todos quantos iniciaram este projeto, o que possibilitou chegarmos até aqui. Aos senhores arqueólogos, que ao longo dos tempos investigaram e estudaram as ruínas do balneário romano das Termas de São Pedro do Sul. Obrigado ao empenho do Sr. Arquiteto João Mendes Ribeiro, hoje aqui presente, responsável pelo projeto arquitetónico de reconstrução, à Sra. Diretora Regional da Cultura do Centro, que de forma tão solícita cooperou sempre com as nossas pretensões, ao Sr. Ministro da Cultura, Dr. João Soares, que teve a bondade de nos honrar com a sua presença e com o seu compromisso.
a todos quantos contribuíram e contribuirão para o bom sucesso deste projeto e dos projetos vindouros, o nosso muito obrigado. Fico perante vós vinculado com o compromisso de dar continuidade ao importante protocolo que hoje assinamos. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Muito obrigado, Sr. Presidente. O arquiteto João Mendes Ribeiro vai agora fazer uma breve apresentação do projeto da requalificação do balneário. Bom, eu vou tentar ser muito breve. Eu gostaria de começar por prestar uma homenagem à arqueóloga Helena Frade, que fez a segunda campanha de escavação neste monumento e que foi decisiva na forma como acompanhou este projeto. Bom, como sabem, as termas romanas situam-se na margem esquerda do rio Volga. É um espaço muito interessante na articulação com o rio e também no tratamento das margens do lado esquerdo, do lado norte do rio Volga. Bom, as termas romanas têm duas fases distintas. Há uma primeira fase que corresponde a um período do primeiro século depois de Cristo e que é o desenho que está na parte de cima da imagem e corresponde a uma piscina de grandes dimensões exterior, que é esta aqui, e depois uma piscina interior axial em relação a esta piscina. O rio está deste lado, do lado sul, norte, nascente, poente. Há depois um segundo período, 100 anos depois, e curiosamente o edifício reduz a sua escala, mas afasta-se da piscina exterior e constrói uma piscina interior de maiores dimensões. Bom, isto é um levantamento atual das ruínas em que está assinalado a negro as estruturas que são romanas. Bom, vemos aqui ainda vestígios. Isto foi, fotografias foram fornecidas pela Helena Frade, penso que foi feito pelos arqueólogos. São a preto e branco, são belíssimas fotografias. Do lado nascente, vê-se aqui a ruína do tanque exterior, de água fria, fachada nascente, a fachada poente, a mesma fachada nascente, mas após uma derrocada. Portanto, houve uma derrocada da fachada, parte da fachada nascente e da fachada norte, quando houve uma cheia em 1995 do Rio Volga. Vê-se bem aqui. Este edifício é um edifício que é construído entre as duas piscinas e, portanto, funciona como um espaço religioso a sul e funcionava também como uma escola primária a partir dos anos 30. Estas termas ficaram desativadas com a construção das novas termas da Rainha Dona Amélia, em 1886. Quer dizer, foram utilizadas, mas como uma utilização secundária, até aos anos 30, e depois funcionou também como cafetaria, como café, e mais tarde, nos anos 80, como espaço de depósito de embarcações do rio. Esta ainda é a fachada do período romano, fachada norte. Esta porta também é axial ao espaço interno e à piscina interior é uma porta romana. Do lado poente, e há um acrescento para construir um balneário femininos nesta área, visto da rua a sul. Portanto, há uma relação superior sobre este edifício. O espaço interno das termas romanas do segundo período. Portanto, isto é atual. Exatamente. Não é exatamente assim. Aqui situa-se exatamente a piscina interior do segundo período.
E vê-se também, estes que são aparelhos romanos, vê-se exatamente a marcação das pilastras do edifício e também o arranque da abóbada, que era feita, uma abóbada de canhão, feita em tijolo. E estas são as banheiras que situam-se do lado do ente. E este é o único espaço que ainda está coberto, com cobertura, e que mantém ainda as características iniciais, que é o espaço de recepção para a capela, o ato. A capela e depois o espaço do corpo. Bom, esta é a nossa imagem de referência, que são as termas de Pompeia. É uma imagem atual das termas de Pompeia e tem a ver com esta ideia muito importante, que é, por um lado, recuperar o tema das termas, incluindo a aplicação da água e a construção de um espaço abobadado e a forma como pontualmente entra a luz iluminando o espaço, a partir da reflexão da água. Bom, isto já são imagens do projeto. O projeto depois tem uma intervenção também para os espaços exteriores, que é feito pelo arquiteto João Gomes da Silva. Avanço, para não perder muito tempo. O projeto mantém esta ideia fundamental, que é, de alguma forma, tentar fazer a síntese entre passado, entre tradição e modernidade. Não fazer rupturas desnecessárias. Portanto, a nossa ideia é construir um espaço museológico e permitir a experiência do edifício. A experiência do edifício é pô-lo a funcionar não como balneário, mas incluir aqui o tema da água, me parece fundamental. É colocar a água a correr nestes espaços, água termal. E, portanto, há um primeiro momento que tem a ver com a recepção, que é o espaço que é reconstruído, tem a ver com uma nova entrada que se coloca aqui, na zona do balcão, e depois a passagem para o espaço que tem a ver com o espaço religioso, que mantém-se já como espaço de exposição. A passagem para este espaço, para a piscina este interior, e que responde ao segundo período, e depois a passagem para este espaço, visitando este espaço afluente, e saindo pela porta romana. Portanto, há um percurso neste sentido, visitando este espaço e saindo daqui. O segundo piso, peço desculpa, o segundo piso trabalha a partir do tema do foro sobre este espaço inferior, a passagem para um espaço que tem uma segunda sala de exposições, que funciona sobre a recepção. E a possibilidade de percorrer este espaço a partir de cima, apoiado nesta galeria, varanda galeria, que permite visualizar este espaço ou visualizar de cima a piscina interior. O desenho da cobertura o tema das fachadas. O que nós fizemos foi, de alguma forma, dar continuidade à pré-existência, mas marcando também um tempo novo. O tempo novo é feito com pedra de granito, mas é uma pedra que estão a ver que é uma pedra que é parelhada, de modo diferente da textura da pedra romana, que é uma pedra relativamente pequena e com juntas em tijolo. Marcando a nova entrada, a fachada sul mantém-se, a fachada nascente acontece exatamente o mesmo, marca-se a ruína e marca-se a nova intervenção com o mesmo aparelho e com o mesmo tipo de florestação, mas desenha-se uma solução suspensa. Vamos ver mais adiante, porque nós procuramos foi dar a dimensão real da piscina exterior, que atualmente não se consegue ter, porque o edifício novo da capela e da escola vai sobre uma parte da piscina exterior. Vê-se bem aqui, neste corte. Portanto, este é um corte pela recepção,
sala de exposição no segundo piso, e aqui temos a dimensão real do tanque exterior. Para isso é suspenso, para permitir visualizar exatamente o limite desse tanque. Bom, este é um corte pela recepção, este é um corte pela piscina interior. Bom, há aqui um tema de construção da abóbada, que nos parece fundamental. Ela está desenhada numa das alvenarias romanas, e portanto é relativamente fácil de reproduzir este espaço, e a iluminação é feita exatamente como viram nas imagens de referência das termas de São Paulo. É pontual, espelhando a luz no tanque de água. Bom, aqui vê-se mais dois corpos longitudinais, e depois os espaços de tratamento exteriores, não é? Que estamos a ver. Engloba também a pequena capela, que está a nascente do edifício, vai até esta ponte tribunal, e engloba também um tanque aqui, que é um tanque de água fria que permite temperar a água quente no interior deste espaço. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Vamos passar agora então à assinatura do protocolo com o Ministério da Cultura, após o qual eu convidava o Sr. Ministro, Dr. João Soares, a dirigir umas palavras aos convidados presentes. Senhor Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, Presidente Vítor Figueiredo, Senhores Autarcas de São Pedro do Sul, Senhor Presidente do Inatel, Dr. Francisco Madelino, Senhora Diretora, querida amiga Inês Medeiros, Senhores Deputados na Assembleia da República, restantes autoridades presentes, Senhor Comandante da Guarda Nacional Republicana, minhas senhoras e meus senhores, duas palavras muito breves para sublinhar a circunstância em que a Sra. Celeste Amaro, ilustríssima Diretora Regional de Cultura, Centro, e eu aqui estamos a representar o Ministério da Cultura. Estamos, como toda a gente sabe, a atravessar um momento particularmente difícil do ponto de vista dos recursos financeiros. E, portanto, temos que ser particularmente criteriosos na aplicação dos poucos recursos de que dispomos e na utilização dos recursos a que podemos ter acesso por via da nossa participação nos programas comunitários. E quando a Sra. Celeste Amaro me disse que era fundamental virmos aqui para assinar este protocolo, nós pesámos bem aquilo que estava em jogo justamente da utilização desses recursos. E temos consciência de que se trata de uma obra muitíssimo importante. E é porque se trata de uma obra muitíssimo importante, numa lógica de cooperação entre a autarquia e o Governo Central, na valorização do nosso património cultural, e nomeadamente do nosso património cultural histórico, que nós aqui estamos, para sublinhar o apreço que temos pelo trabalho que tem vindo a ser feito pela Câmara Municipal de São Pedro do Sul e pela avaliação extremamente positiva que temos deste projeto que nos foi apresentado pelo Sr. Arquiteto João Mendes Ribeiro. Nos deu aqui uma pequena aula de história. O Inatel chegou um bocadinho atrasado, mas vai ter depois um resumo do que foi essa aula de história,
e presumo que conheça bem o que está em causa neste projeto. Eu tive, aliás, a oportunidade de falar já com a minha querida amiga diretora Inês Medeiros sobre esta matéria, tanto mais que o Inatel tem aqui talvez a mais excelente das suas instalações do todo nacional, e dizia-me o Sr. Presidente Vítor Figueiredo, com satisfação, que é com a maior taxa de ocupação entre o conjunto das obras do Inatel e dos equipamentos do Inatel. E, portanto, eu gostei particularmente dessa lição de história que nos deu o Sr. Arquiteto João Mendes Ribeiro, e perdoem-me alguma imodéstia que resulta do facto de ter sido, durante 16 anos, colega do Presidente Vítor Figueiredo e autarca em várias câmaras municipais, numa pequenina lá para baixo para o sul, e outra na oposição, que foi Sintra, e onde este tipo de questões se colocavam. E, portanto, tenho alguma qualificação para perceber que o projeto que aqui nos apresentou tem todas as condições para ser bem sucedido, e é um projeto excelente. Nem outra coisa seria de esperar, dada a aprovação que ele teve, entusiástica por parte da Sra. Diretora Regional da Cultura, Dra. Celeste Amaro. Eu gosto particularmente desta valorização de um elemento histórico absolutamente deslumbrante. Eu confesso, sendo um apaixonado pela história, não sabia que tinha havido aqui, para além do balneário romano, tinha havido um balneário do tempo do nosso rei fundador, Dom Afonso Henriques, e atribui a isso também uma particular importância. Acho que nós estamos aqui a valorizar a nossa história e a criar condições para transformar, como aliás tem dito tantas vezes o nosso atual Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, valorizar a cultura como um elemento identificador das transformações que o país tem que sofrer para poder competir com outros no quadro europeu e internacional. E uma das nossas mais importantes mais-valias é justamente o património cultural. O património cultural edificado, mas não só. E eu acho que isso aqui se consegue de uma forma particularmente feliz com este projeto, que é um projeto particularmente interessante. E dá-me uma grande satisfação ver que a Sra. Diretora Regional do Turismo do Centro também aqui está, porque isso significa que há uma articulação, como talvez nunca tenha havido em governos anteriores, entre as várias áreas nos vários ministérios que fazem parte do governo presidido pelo Dr. António Costa. Isso corresponde a uma linha de valorização daquilo que são as sinergias positivas da cooperação entre as várias áreas governamentais. E ela tem-se vindo a afirmar, apenas ao longo destes 3 meses que levamos de responsabilidades governativas, muito claramente, também ao nível da cooperação entre o Ministério da Economia e a Secretaria de Estado do Turismo e o Ministério da Cultura. E também no que tem a ver com a ciência e também no que tem a ver com a segurança social, que é quem tem a tutela da área do Inatel. E esta é uma forma de contornarmos as dificuldades com que estamos confrontados no plano financeiro. O Sr. Presidente Vítor Figueiredo pediu-nos à Sra. Celeste Amaro e a mim que assegurássemos a garantia de cooperação, nomeadamente no plano técnico, e seguramente que sabe, quando nos faz esse pedido, que ele já tem uma resposta positiva e que nós podemos envolver aqui muitos dos técnicos mais qualificados que o Ministério da Cultura tem. E se os recursos financeiros são escassos, os recursos humanos, e particularmente qualificados, esses felizmente são abundantes e podem ser envolvidos nesta obra, que é uma obra particularmente interessante. E, portanto, eu fico por aqui garantindo que, no que tem a ver com a Rota dos Castros, nós também temos uma valorização particularmente positiva daquilo que são os vossos projetos e daquilo que são as possibilidades da valorização desse elemento essencial da nossa história. Eu, quando fui autarca em Lisboa, já no final do meu mandato, terminei um pequeno museu do Teatro Romano que existe na zona próxima de onde é o Teatro Romano, atrás de uma obra que foi feita no mandato da autarca do atual Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, coisa que eu gosto sempre de valorizar e que tenho tido o prazer de o ver a ele valorizar agora, que é o facto de ter tido uma experiência autárquica que o preparou melhor para exercer as responsabilidades governativas que tem agora. Por trás de uma obra que é da responsabilidade no essencial do atual Primeiro-Ministro, quando foi autarca de Lisboa,
que é a construção na antiga prisão do Aljube de um museu da Resistência, que aliás é um museu particularmente deslumbrante e que está encostado a esse pequeno museu, a esse pequeno núcleo museológico do Teatro Romano que eu abri em Lisboa. E ainda há pouco tempo, em cooperação com o Patriarcado, nós estivemos na sede de Lisboa, onde vai arrancar também um projeto de valorização de um conjunto de ruínas romanas que estão na cripta e que alguns dos que aqui estão conhecerão e que pode ser particularmente interessante e que é, de uma forma especial, muitíssimo valorizada por aqueles que nos visitam agora. Nós estamos a ter cada vez mais um afluxo muito significativo de turistas de várias regiões da Europa, mas não só, mas sobretudo no que diz respeito aos turistas que vêm dos países europeus, nossos parceiros da União Europeia, há um apetite cada vez mais exigente em matéria de oferta cultural e em matéria de valorização do nosso património. Portanto, eu posso dizer, noutros pontos do país, e digo com satisfação aqui em São Pedro do Sul, bendito seja este caminho que São Pedro do Sul está a traçar para todo o Portugal. Muito obrigado a todos. Parabéns a todos. Agora ia convidar o Sr. Ministro a assinar o livro de honra do município e dava por encerrada esta sessão, convidando todos os presentes agora a ir às termas de São Pedro do Sul para uma visita guiada ao balneário romano. Muito obrigado. Eu antes queria só agradecer a presença do Presidente da CIM, José Morgado, do Sr. Presidente do Inatel e representantes do Inatel, muito obrigado também pela vossa presença. Sei que saíram tarde de Lisboa, o tempo hoje também não ajudou muito para que pudessem chegar mais cedo, muito obrigado na mesma pela vossa presença aqui hoje, está bem?